você assistir de novo. Vão ser, assim, aulinhas de 15 minutinhos, pequenininhas, com informações para você realmente ir lá e praticar. Gostaria muito que você me desse feedback durante o seu dia, o quanto que isso realmente vai fazer sentido ou não. Belezinha? Travou o comecinho. Então, vão ser aulinhas, assim, de 15 minutinhos, rapidinhas mesmo, assim, mas bem práticas para você poder perceber isso no seu dia a dia. Deu certo agora? Certo. Legal. Tá enxergando essa tela aqui, uma tela azul do cérebro trino? Tô. Então, olha só. A gente tem 3 cérebros, isso aqui são todos os seres humanos, não importa se é homem, se é mulher, se é de câncer, se é de peixes. Nós temos esses 3 cérebros, assim como a gente tem 2 buraquinhos no nariz, é físico isso. E um deles é o cérebro do instinto. Esse cérebro, todos os répteis têm. Ele é o que controla a fome, o sono, são esses instintos nossos, a vontade de fugir, porque eu tô com medo, porque vai pegar fogo, ele que vai controlar. O que eu gostaria de pedir agora? Você anotar alguns comportamentos desse cérebro instintivo e você observar. Pode ser em você, pode ser em outras pessoas também. Mas é você começar a perceber, isso é teu instinto falando. Isso não é a sua emoção ou seu racional, tua mente. É instinto. Se eu beliscar você na ponto de doer, é bem capaz de você falar, ai, você me empurrar, você não querer, porque é dor, e a dor é instinto. A dor não é personalidade. A dor, ela existe e ponto. E aí, o instinto eu não controlo. Eu não posso brigar com alguém quando a informação, a reação está no instinto. Eu não posso brigar porque está doendo com alguém. Mas quando eu enxergo que é instinto, eu começo a lidar de uma forma melhor com a outra pessoa ou comigo mesmo. Então, por exemplo, eu tenho um instinto de alguma coisa. Então, eu começo a me olhar e falar: tudo bem, é só meu instinto, é sobrevivência minha. Se eu fui criada num ambiente de escassez muito, muito pobre, o meu instinto vai ser muita sede, muita fome. Então, o meu instinto vai ser desenvolvido diferente do que aquela pessoa que nasceu numa abundância maior, que tinha muitas condições. E se eu entender esse instinto, eu começo a criar ele diferente em mim. O segundo cérebro é o límbico, que é o emocional. Esse todos os mamíferos têm. Se você pegar um gato, um cachorro e abandonar ele, ele sente falta do dono. Se você abandonar ele de novo, ele sente falta de novo. Se você pegar uma lagartixa e abandonar ela, ela não sente falta, porque ela não tem esse cérebro emocional. Então, a emoção, ela tem um lugarzinho no nosso cérebro. E a emoção, a gente tem 5 básicas que a gente vai ver ela hoje. E aí, essas 5 eu gostaria que você observasse também. E por último, vai ser o racional, que é o nosso cérebro que só o ser humano tem. É só ele que consegue ter uma ligação de informações. Por exemplo, eu sei dos continentes que tem um oceano no meio que separa. Os gatos e os cachorros não sabem disso. Eu sei aprender, eu sei desenvolver coisas, criar coisas. Então, muitas coisas, por exemplo, da nossa memória não está nesse cérebro, está no emocional. Por isso que animal tem memória, porque fica lá no emocional. Mas algumas coisas da memória ficam no racional, que é o do ser humano. Quando a gente vai ensinar dança, a gente vai querer que o aluno fique naturalizado na dança. Quanto mais o professor atingir o emocional do aluno, aquela memória vai ficar muito mais tempo. Tá me ouvindo ou tá travado? Dani, tá sem som, porque tem alguém ligando para mim. Ah, tá. Oi, amor. Pode ser. Passou já. Tem uma toalha lá atrás. Ó, pronto, eu escutei só apenas do momento que estava as coisas que a gente tem do racional. Passa, seco? Sim, pode ser. As coisas do racional, a gente pode ter no emocional. Isso. Mas nem tudo que é emocional é racional. Isso. Algumas coisas da memória. Aí eu escutei só até aí. Algumas coisas da Sim, memória, da memória. Por exemplo, a dança, quando a gente vai ensinar para o aluno,
ele começa a aprender pelo racional, porque ele está ali para aprender, ele repete o passo, ele copia, o outro condutor ajuda ele, a conduzida ajuda ele, está no racional. Quando aquilo passa para o emocional, é que começa a ficar natural. Ele não consegue perder mais. Ele para de dançar 2 anos, volta e sabe fazer aquilo. Então, a gente tem que atingir muito o nosso emocional e deixar o racional mais para as decisões mais rasas, vamos dizer assim, ok? Então, quando você percebe que tem 3 cérebrozinhos, nessas 3 partes, você começa a lidar diferente com você mesma, porque você não vai exigir de uma coisa se você está pedindo para outra. Então, por exemplo, aquela coisa de ir no mercado com fome. Por que não pode ir no mercado com fome? Senão você gasta mais dinheiro do que o normal. Isso você está cuidando do seu cérebro do instinto, porque o instinto é ter fome, eu preciso armazenar comida. E aí você quer comprar muito, gasta mais do que devia. Então é você, um cérebro cuidando do outro. É mais ou menos isso, ok? Agora eu vou pedir para você anotar, além dos instintos, também essas 5 emoções básicas. Então, os instintos, você vai observar isso nas pessoas, em você e nas pessoas. Você vai falar, isso é instinto. Não, isso não é instinto. Agora, você vai começar a observar essas 5 emoções básicas, que são as 5 beabá da inteligência emocional. Todas as Ô, emoções... Dani, e assim, dos instintos, quais são? Eu perdi essa Tá? Então, quadra. os instintos é aquilo que é sobrevivência. Por exemplo, fome, dor. Por exemplo, no caso do ser humano, a gente vive em comunidade. Então, é instinto querer estar em comunidade. É um instinto. O seu filho adolescente, quando ele briga com você porque ele quer sair com os adolescentes, é instinto dele querer estar em comunidade. A criança pequena, quando quer estar perto de criança pequena, é o instinto dela querer estar perto de criança pequena. Não é só a teimosia, percebe? É o corpo querendo obedecer o lado animal dele. E aí você começa a observar isso, você não vai brigar e lutar contra isso, nem contra você mesmo, certo? Agora, essas emoções básicas, que são, eu vou te mandar isso daqui também, tá? Tristeza, raiva, alegria, medo e afeto ou amor. Todas as emoções, as outras, saudade, ódio, felicidade, elas são combinações dessas 5 emoções. Essas 5 emoções são aqueles hormônios, sabe aqueles hormônios que a gente ouve falar? Serotonina, endorfina, ocitocina. Essas são as 5 básicas. Essas 5 emoções, eu não controlo sentir elas. Elas acontecem sem eu querer o hormônio liberado no meu sangue, no meu cérebro, em outras partes do corpo. O que eu posso controlar é a reação dessas emoções. Então, o que eu vou te pedir? Você vai anotar 2 coisas que te fazem sentir essas emoções. 2 coisas que te fazem sentir tristeza, 2 coisas que fazem você sentir a raiva, 2 coisas que fazem você sentir alegria. E aí você começa a se observar, que a gente chama de autoconhecimento. O que vai acontecer? Você começa a perceber no seu dia a dia situações que você fala, lá vem a casca de banana que eu vou sentir e vou cair. E aí você começa a evitar algumas ou favorecer outras. Quando a gente fala para a pessoa, começa a fazer uma aula de dança, a gente quer, pode falar. Você quer falar? Olha, no caso assim, quero. Uma coisa que eu prestei atenção, assim, que depois que eu comecei a ter esses problemas, né, de ansiedade, depressão, enfim, eu meio que confundo, né, essas emoções.
Então, eu nem sei te dizer o que me dá tristeza, o que me dá raiva, o que me dá alegria, o que me dá medo, porque é tudo como se fosse uma coisa só. Aí, como é que seria isso? Como é que eu poderia fazer essa classificação? Olha só, a gente pode fazer isso. Hoje é quinta, né? Até domingo, eu posso te perguntar a cada dia sobre alguns momentos do seu dia? Individual, não, isso aí eu não vou gravar nem vou divulgar. E aí a gente É. juntas vai começar a observar. Você de dentro, porque você sente, e eu de Uhum. fora. Por exemplo, não, a gente não vai julgar se é certo ou se é errado. Mas uma coisa que eu tenho observado muito em mim é sobre as minhas decepções. Quando eu me decepciono, e eu nunca observei isso, eu só justificava, eu falava, é claro que eu tenho que ficar chateada, porque eu tô puta com fulano, e não sei o que, não sei o que, aí pronto, né? A emoção começa a ficar lá em cima. Ah, eu tô cansada, então é tá. Agora eu comecei a perceber o que me decepciona. E tem coisas que não me decepcionam, tem coisas que me decepcionam um pouquinho, outras decepcionam grande. E aí eu começo a lidar com isso. Então, essa primeira fase, Ângela, é você começar a parar e observar. Por exemplo, hoje à tarde você prevê fazer alguma atividade, mas no meio do caminho vem um imprevisto. Né? A luz acaba, que nem acabou comigo ontem, alguém cancela um negócio, algumas coisas acontecem. Algumas coisas acontecem nesse imprevisto. E que emoção que isso gera em você? Pontualidade, por exemplo, é uma situação que é muito importante para algumas pessoas. Muito, 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 muito. Para outras não é tão importante. Isso não é emoção. Isso é um valor, que para algumas pessoas é um valor muito grande ser pontual. Tem que estar ali na hora certa. O que é emoção? É quando a pessoa é pontual com você ou não. Então, eu percebo que tem aluno que, quando eu perco o horário, ele fica muito chateado. Eu provoco uma emoção negativa na outra pessoa, porque para ela é importante a pontualidade. Agora, tem outra pessoa que às vezes eu atraso 10 minutos, aí eu aviso que eu vou atrasar, ela fala: tudo bem, tá certinho. Eu não provoquei uma emoção negativa na pessoa, porque o valor dela não é pontualidade, ela tem outros valores na vida. Então, eu aprendo a lidar com as outras pessoas. E eu percebi, Daniela, que eu não tenho um valor alto na pontualidade, porque quando as pessoas não são pontuais comigo, eu não fico chateada. Eu falo, tudo bem, certinho e tal. Só que eu respeito muito quem precisa de pontualidade, porque às vezes a pessoa, você não pode fazer o outro de bobo, né? Se você marcou um horário, tá ali com a pessoa também. Então, tem esses dois lados. Aí, se você quiser, a gente pode acompanhar juntas isso. É como se fosse, Florzinha, assim, o abecedário. Ô, Dani, eu não quero, não é que eu queira, é que eu preciso mesmo. É necessidade, nem é uma coisa assim que eu quero, eu não quero. Eu não sei fazer Perfeito. sozinha. Perfeito, não, perfeito. E eu falo com você porque para mim foi muito importante uma pessoa, aquilo que eu falei, quando segurou na minha mão para fazer junto. Porque fica nublado no começo. E aqui, sabe o abecedário? A, B, C, D, E, F, G? Isso aqui é o abecedário das emoções. Quando você começa a olhar essas emoções, só olhar, você não está controlando nada ainda. Você só começa a olhar, você começa a falar a língua das emoções. E aí, isso, sem querer, já começa a te dar serenidade. E você observar as pessoas é muito bacana. Porque às vezes você fica assim, fulano é sempre irritado. Será que fulano é sempre irritado? E se eu observar a emoção dele? Aí você observa teu irmão, teu sobrinho, criança, dá para você fazer isso também. Aí você fala, aquilo ali deixa a pessoa irritada. Mas tem uma outra coisa que deixa ela com afeto, que deixa ela legal. A gente faz isso sem querer às vezes, mas a inteligência emocional é você fazer isso mais vezes no seu dia. E você começa a enxergar diferente. As pessoas no seu redor continuam no instinto. Elas vão sentir emoção localmente.
quebrou o copo, pá, ai, que ódio, quebrou o copo. E você vai começar só a observar e falar, olha, quando quebra o copo, fulano sente ódio. Quando quebra comigo, eu também sinto ódio. Ou não, quando quebra o copo comigo, eu não sinto ódio. Eu sinto uma tristeza leve. Mas quando queima o arroz, eu sinto ódio. Não sei. Mas você vai começar a observar você. Agora a gente não julga. Nesse momento a gente não vai falar, é certo, é exagerado. Eu só vou observar isso. Percebe? Certinho? Eba! Alguma dúvida até aqui, Flor? Não, tá tudo claro, eu acho. Aí tem a parte prática, né? A parte prática que vamos ver. Mas você vai me ajudar, contas para você, realmente, assim, eu não sei mais assim, o que essas questões de emoções, né? Então tá muito, tudo murado, muito turbulento, muito, enfim. Ótimo. Então eu não sei mais quando é que eu tô feliz, quando é que eu tô triste, quando é que... Né? Então eu simplesmente vou. Uma coisa muito legal é a gente começar a meditar, de qualquer forma. Tem gente que medita em forma de oração, porque gosta de alguma religião, espiritualidade. Tem gente que medita com educação física, com atividade física. Você pode meditar no yoga, você pode meditar no bolero. A minha aula de bolero eu coloco meditação. Você pode colocar um bolero que você gosta. E o meditar, Ângela, é você parar, respirar e olhar para a sua mente. Então, você não vai ficar preocupada em ter que fazer coisas. Você só olha. E pode ser que a sua mente está uma bagunça. Não tem problema. Deixa a bagunça lá acontecer. Você vai parar, respira e deixa acontecer os pensamentos. E aí você pode fazer isso na hora que você for dormir, na hora de uma refeição. Só para, come e respira. E observa. Aí você vai ver também suas emoções assim, ó. Tá, 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 tá. Ou assim. Tá. E aí nessa hora você pega e começa a anotar. Começa a escrever. Tenta fazer isso hoje. Você pode meditar por 2 minutinhos. Não precisa ser 30 minutos. Pode ser, você vai fazer um negócio hoje à noite. O aluno atrasou 5 minutos. Pega esse tempo, ao invés de conferir e-mail, WhatsApp, Instagram, aquela loucura toda, 5 minutinhos. Para, medita. Agora, você começa a observar. Não precisa só tirar um horário com o altar lá e fazer. É gostoso também. Mas você colocar isso no seu dia, sabe? Você começar a parar e falar assim. Porque na hora da meditação, você se observa como você é. Como você é agitada, como você é. A sua confusão também, ela precisa ser observada, também. E aí não foge dela. Para e fala, confusão, senta aí, vamos tomar um chá 2 minutinhos. Você começa a olhar. Começa a observar. Beleza? Eba! Qualquer dificuldade você me fala e hoje no final do dia eu vou te fazer umas perguntinhas sobre isso. Belezinha? Travou sua imagem agora. Certo. Legal. Legal. Ok. Cadê minha água? Pronto. Então, no caso, hoje a gente fica com esses dois cérebros, né? Isso. Que é o instinto O e as emoções. e o límbico, né? Isso. E observa nas pessoas. Você vai ver a reação das pessoas, a atividade delas. Tipo, para ver alguém cozinhando, ou se você estiver cozinhando, para quem está em volta. Começa a observar as pessoas. Você vai perceber no dia a dia algumas coisinhas nelas também. Eu vi que você tem um cachorro ali atrás. Você vai perceber o quanto que o cachorro tem isso. Ou ele trabalha com instinto, que é fome, dormir, passear, ou é com a emoção. Ele gosta, ele não quer, ele quer. Ok? Uhum. Eba! Flor, Nossa, é.
E às vezes sinto que eu estou ruim por conta dele, porque ele me olha de frente quando eu Olha, estou em crise. olha isso. Eles sentem tudo, eles são catalisadores de energia. Aí é porque a gente não percebe muito, né? Mas aí quando eu vejo que ele tá diferente comigo, olha, assim, ele chega, fica com cada buduca de olho arregalado. É tipo assim, né? Preparado para correr, qualquer coisa eu corro. Bem isso. Bem Não, isso. Peira, vamos sentar um pouquinho, vamos ver o que tá errado. Perfeito, perfeito. É ele que me disse, é o meu termômetro, é o meu cachorro. E você vai perceber, Flor, cuidando disso, fora de crise, vai virar como se fosse um treino de uma nova base de um ritmo. É estranho fazer isso. Depois começa a ficar natural. Quando você está na crise, que o terapeuta fala, se controla, você fala, como que eu vou controlar e tal? Você já começa a dançar esse ritmo. Você já começa a querer fazer isso. É bem leve, mas você começa a encarar o bichão da fobia, da ansiedade, da depressão como um bicho menor. Você começa a falar, peraí, vem aqui, vamos tomar um chazinho você também. Porque ontem eu conversei com a raiva, ontem eu conversei com a tristeza, então já que você quer vir aqui, entrar na minha mente agora, começar uma tremedeira, então vem aqui, vamos conversar. Aí você começa a dar uns passinhos nesse controle da crise mesmo. Ok? Uhum, Eba! tá certo. Florzinha, eu vou encerrar essa para começar lá com os professores. Não Uhum, sei como é que está de horário aí, se certo. quiser entrar também, fique à vontade. Não, Tá bom? tá bom. Vou só Eba! me organizar aqui, tomar uma água, ver aqui com o pessoal, já vou Beleza. também. Beleza.